pessoal, vamos trocar uma ideia sobre a cognição, a fisiopatologia, né? Pensando assim, poxa, em algum momento eu tenho um problema com a função cognitiva e eu preciso tratar, né? O ideal é sempre fazer a prevenção, mas com o processo de envelhecimento você tem a perda da sua memória, né? Geralmente você tem aqui a região da memória e do aprendizado no hipocampo, né? E o que nós fazemos geralmente, né? Você tem que levar em consideração que várias patologias, vamos deixar bem claro isso, né? Às vezes a função cognitiva, a origem básica dela não é só, por exemplo, a diminuição de perfusão sanguínea, uma questão da energia, ou mesmo a questão de envelhecimento. Às vezes pode haver uma patologia por trás. Um exemplo clássico é o mal de Alzheimer. O Alzheimer ele gera déficit cognitivo, a esquizofrenia também, né? Você também tem a questão da menopausa, aí já altera a bioenergética do sistema nervoso central, também alterando a função cognitiva. Então, essa função cognitiva que tem relação com o armazenamento de informação, a lembrança, né? Ela às vezes nos causa um certo pavor quando a gente vai perdendo, principalmente o que mais assusta, né, as pessoas é o mal de Alzheimer. Lembrando que o Alzheimer, a perda da função cognitiva, é um resultado da doença, né? 70% das demências, né, geralmente é Alzheimer, mas você tem uma alteração da neurotransmissão colinérgica com deposição de proteínas nessa região dos neurônios colinérgicos, né, e a perda progressiva da memória. Mas por que acontece isso, né? Neurônios morrem, desaparecem, o estresse oxidativo e a inflamação, neuroinflamação mais especificamente, eles são associados à alteração cognitiva. Então, quando você analisa o seu sistema nervoso central, você vai ver que essa função cognitiva, ou seja, para você ter o seu cérebro perfeitamente funcional, você tem que ter uma miríade de relações, né? Por exemplo, a bioenergética ela é muito considerada, mas a neurotransmissão eficiente é muito importante. Então você tem que ter uma capacidade mais eficaz de neurotransmissão e quem faz isso é a bainha de mielina. Quando você perde a bainha de mielina é como se o seu neurônio fosse um fio desencapado, né? Também existe a questão da inflamação que gera uma neurotransmissão excitatória glutamatérgica. E aí você tem a morte do neurônio. O estresse oxidativo faz parte. Vamos dizer que o ferro é um elemento que também faz parte, nenhum slide é completo, né? O ferro, tanto em excesso quanto em deficiência, vão gerar alterações cognitivas, mas você pode ter, né, por trás disso tudo, mutações no DNA celular, mutações no DNA mitocondrial. A disfunção endotelial é uma causa de disfunção cognitiva. Você tem o déficit cognitivo por diminuição de perfusão sanguínea, e aí você tem que dilatar as artérias, né? Lembrando que o seu cérebro ele é baseado em oxigênio. Eu sempre lembro que o nosso cérebro é 2% do corpo, da massa corporal, e 20% do ATP gerado. E esse ATP tem que ser utilizado com eficiência, mas a neurotransmissão é fundamental para que você tenha essa função cognitiva perfeita. E várias patologias podem gerar uma disfunção cognitiva. Então não é só você ter, por exemplo, a diminuição de perfusão sanguínea, alteração de bioenergética. O diabetes tipo 2, por exemplo, você tem uma perda cognitiva. Insuficiência cardíaca, você tem perda cognitiva. Anemia, você tem perda cognitiva. Na menopausa, você tem perda cognitiva. No transtorno de déficit de atenção, você tem perda cognitiva porque o indivíduo não consegue focar, né? Manter o foco é fundamental. Então, os neurotransmissores são fundamentais para que você trate esses pacientes, né? É lógico que você vai ter que pensar na fisiopatologia que existe por trás. Lógico, você vai pensar assim, poxa, então eu estou com um problema na minha neurotransmissão, meus neurônios não estão funcionando bem, ou os do seu paciente, né? Você tem que começar a imaginar o que existe por trás daquilo. É lógico que nós devemos analisar as patologias associadas à neurodegeneração,
Todas elas serão caracterizadas no progresso da doença com a disfunção cognitiva. Por exemplo, Parkinson, Alzheimer, doença de Huntington, esclerose lateral amiotrófica, né? E uma esclerose múltipla não controlada vai fazer com que você tenha perda de neurônio, de neuroinflamação, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, encurtamento telomérico, alteração na capacidade de regeneração. Então o seu cérebro ele vai perdendo as funções, você começa a acumular células com fenótipo secretório senescente, o famoso envelhecimento, né? Você tem agregação de proteínas, porque você tem o estresse oxidativo. Então, quando você, por exemplo, agride o seu cérebro com radicais livres, né? Esses radicais livres vão agredir as membranas das organelas, as membranas do seu neurônio, as proteínas. Ao agredir a proteína, ela vai fazer uma proteína disfuncional, você terá uma necessidade de correção. Você tem que fazer o que a gente chama de proteofagia, né? E a função do lisossomo é fundamental para piorar a situação, porque na verdade quando você gera um autofagossomo para destruir qualquer organela, proteína ou um depósito ectópico de moléculas, você tem que gerar as enzimas para destruí-las, ou os radicais livres, né? E a função do lisossomo é exatamente esse. Então, você terá o acúmulo de lesões. Então, no cérebro, né, quando você tem essas patologias, você começa a acelerar a alteração do desenvolvimento. E essa perda de memória, ela também pode estar associada a outros fatores. Por exemplo, a alteração na pressão sistólica. Por quê, né? A pressão sistólica é aquela pressão do empurrar o sangue, né? A diastólica é a pressão de repouso, quando o seu coração está relaxado. Quando ele contrai, você tem a sístole. E a sístole é o que? É o sangue que você está injetando. Então, se sua pressão sistólica cai, evidentemente vai chegar menos sangue no seu cérebro, menos nutrientes, menos oxigênio. A sonolência excessiva pode estar associada ao declínio cognitivo, assim como a alteração do sono, a excitação, a fragmentação do sono também tem relação com a homeostase do sistema nervoso central. Você sabe quando você dorme, e o sono é um tema muito importante para a gente lidar com ele, né? O sono é o momento em que quando você dorme, é o momento em que você limpa seu cérebro. É o momento de reparo das alterações que você teve durante o dia. Se você tem um sono não reparador, você evidentemente acumulará danos, né? E você pode ter também o que a gente chama de dessaturação de oxigênio, ou seja, pode faltar oxigênio para o seu cérebro. Por exemplo, numa anemia, né? Ou vamos levar ao cúmulo do absurdo, né? Um hematócrito muito elevado. Se você tiver um hematócrito muito elevado, o seu sangue terá dificuldade para chegar até o seu sistema nervoso central. Ou vamos levar a detalhes, porque quando você vive num mundo onde as estatísticas são muito importantes, a anisocitose, que é a variação do tamanho do eritrócito, né? Ela pode ser muito importante, porque se você tiver muito eritrócito grande, você terá menos o que? Menos perfusão sanguínea, a hemodinâmica se altera, né? Isso faz com que você tenha problemas de chegada e troca de oxigênio no cérebro, que é outro fator muito importante. A produção de óxido nítrico, por exemplo, vai melhorar a capacidade elástica da membrana dos seus eritrócitos, vai facilitar a troca gasosa, a dilatação da artéria, a presença de ômega 3 também, por isso que esses produtos muitas vezes têm efeito de melhora de função cognitiva. Além de que o ômega 3 também tem um efeito anti-inflamatório associado a uma arquitetura cerebral mais desenvolvida. Você tem alteração, né, no seu cérebro, que podem ser várias, né? Você tem a memória verbal, memória visual, memória curta, memória a longo prazo, aquela antiga, né? Memória temporária, a função executiva, a função motor, e você tem o estado de vigilância. Então, você soma tudo, porque muitas vezes quando você vai fazer um teste de função cognitiva, eu acredito que nós teremos que falar sobre os testes, né? Eles usam muito o que chamam de recall, né? Eles usam muito o teste de números, de cores, né? O teste de Stroop. E esses testes, eles
chegam, eles avaliam muito aquela memória recente, né? Tipo, eles te mostram uma paleta de cores, aí depois esconde, aí você tem que repetir as cores, né? Que função cognitiva é essa? Ela avalia muito a capacidade de armazenamento da informação e a busca da informação mais imediata. Então imagina você que se eu te mostrar uma paleta de cores hoje e te perguntar daqui 48 horas aquelas cores, eu não sei se você se lembrará, isso já seria uma memória mais tardia. Então quando a gente estuda produtos, né, que melhoram a memória, um valor que eu considero muito, né, é a capacidade de armazenamento de informação. Eu lembro muito que às vezes a gente tem uma memória visual boa, você responde de bate-pronto tudo aquilo que você viu num teste visual, num teste de letras, num teste de palavras, num teste de número, né? Mas o grande desafio não é responder de pronto, o grande desafio é responder daqui a 48 horas, né? E esses testes, assim, às vezes eles enganam um pouco a gente, né? Existem vários testes, aqueles testes onde o indivíduo é submetido a estresse e depois ele é testado na memória. A gente usa isso muito no esporte, né? Função cognitiva associada ao estresse físico. Então, com o tempo, nós temos declínio cognitivo. Agora, quais são os estágios do declínio cognitivo, né? No envelhecimento normal, né? Então, o processo de envelhecimento vai fazer que você tenha lapso de memória leve, a sua sinapse vai ficar mais lenta, você vai ter uma redução da eficiência de neurotransmissores, um processamento mais lento, dificuldade de trabalhar com muitos desafios, uma leve atrofia do seu cérebro, né? Isso não vai afetar o seu dia a dia. Você pode até esquecer uma coisinha aqui, a outra ali, né? Mas quando começa a alterar a sua rotina, a gente já muda a classificação, né? Você está tendo uma falha cognitiva leve. E aí você começa a ter dificuldade de concentração, você tem a sua independência ainda, né? Mas você tem falhas que podem prejudicar o seu desempenho, você tem atrofia do hipocampo, você pode ter acúmulo de célula beta, beta-amiloide, do sistema nervoso central e até o acúmulo da proteína tal, né? Isso faz com que você tenha alteração na capacidade de responder problemas mais complexos, né? Você tem incapacidade de reação. Você pode progredir, você pode desenvolver um Alzheimer moderado ou um Alzheimer mais grave, né? O Alzheimer, o ideal dele é ser detectado o mais cedo possível, porque hoje, né, nós trabalhamos com o Alzheimer. O Alzheimer é uma demência, é uma alteração da função cognitiva também. Tem declínio cognitivo. O grande problema é que quando a gente começa a detectar essa alteração na memória, muitas vezes ela já está uma falha cognitiva mais severa. E aí você já não tem retorno, né? Você tem como estabilizar o Alzheimer? Difícil. Talvez usando o aumento da proteostase, que é uma coisa que a gente tem que sempre pensar, porque nós vamos conversar sobre isso. Hoje eles fazem o que? Inibir a colinesterase. Inibir a colinesterase é o que? Aumentar a acetilcolina, né? A colinesterase, eu lembro vocês, você tem a acetilcolinesterase e a butirilcolinesterase, que é a pseudocolinesterase. No caso do Alzheimer, como existe um processo onde tem uma depósito de proteína beta-amiloide, pela patologia, a enzima mais expressa é a butirilcolinesterase. Por isso que eles estão caminhando com a pesquisa com inibidores seletivos de butirilcolinesterase que terão menos efeitos adversos, né? Mas você tem aí estímulo cognitivo, né, atividade física, dieta, o engajamento social, você envolver ele em ambiente social, melhorar, fazer o treino cognitivo, analisar se existe algum componente vascular, né? Eu sempre penso assim que talvez, e eu vejo isso talvez no futuro. No futuro, talvez essa alteração vascular possa ser detectada pelo exame de fundo de olho. Que, na verdade, quando você analisa a retina de um paciente, é o único momento que você realmente vê a vascularização, e o olho, como vocês sabem, né, é o que eu chamo de puxadinha do cérebro. Existem agora até alguns estudos sugerindo, né, fazer padronização nessa área. Um fato importante que eu me deparei é que essas doenças do sistema nervoso central, as doenças neurodegenerativas, Parkinson e Alzheimer mais especificamente, elas têm como um primeiro sintoma, né, a perda olfativa, né? Então elas começam a não sentir o cheiro das coisas. Então esse geralmente é o estágio que o pessoal fala, né?
e aí você caminha para o estágio severo. Esse é uma patologia onde você culmina no Alzheimer. No Alzheimer você tem confusão no estado severo, desorientação, alteração de humor, falha cognitiva bem grave mesmo, alteração na capacidade de comunicação. E aí você tem já aquelas emaranhados de neurofibrilas depositados, o volume cerebral, quando você faz uma avaliação de imagem, diminui. E você vê claramente aquela diminuição. Eu já vi pacientes com diminuição de volume cerebral, estudos de imagem, é realmente meio que assustador. Para mim é meio que tenebroso. Você vê avanço de neurodegeneração e o paciente chega, num caso, a ter alterações comportamentais. Pensa assim que o paciente com Alzheimer tem alteração na neurotransmissão glutamatérgica, então ele pode ter alteração de humor de uma hora para outra, né? E o que se faz nesse caso? Não só faz o tratamento paliativo, não tem um tratamento específico. Eles estão desenvolvendo alguma coisa para tratar, para abordar, né? Você tem formas de fazer, você tem os fatores de risco e a prevenção. Com o envelhecimento, esse declínio cai normalmente, né? E qual que é a recomendação? Eu acredito que essa nova sociedade vai ser do ponto de vista, o que vai envelhecer pior, do ponto de vista cérebro, né? É a preguiça mental. O cérebro funciona muito à base do estímulo. Eu digo sempre, eu falo, às vezes uma época eu fui muito criticado quando eu falava isso, que o cérebro é igual ao músculo. Você tem que forçar para que ele desenvolva. E realmente jogos mentais, o estímulo cognitivo, é o melhor tratamento que você tem para inibir essa perda de memória, né? Inclusive prevenindo Alzheimer. O que acontece? A função cognitiva, o estímulo cognitivo, assim como o exercício físico, aumenta suas neurotrofinas. E aumentar a neurotransmissão, por exemplo, se você estimula o glutamato no nível intermediário, você aumenta a produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. E hoje se fala muito em intervenção cognitiva, aumentar o BDNF, né? Preservar a neurotrofina, porque ele vai estimular a plasticidade neuronal. Lembra você que o neurônio, do ponto de vista estímulo, é igual ao músculo. Então você vai numa academia, faz o exercício físico, você estimula o mTOR, C1. No neurônio é a mesma coisa, só que na academia você ganha volume muscular. No neurônio você aumenta a sua árvore dendrítica. Então, fazer exercício mental e exercício físico tem o mesmo valor para controlar o declínio cognitivo. Você pode ter a predisposição genética, por exemplo, para a presença do alelo ApoE4, que é associado ao Alzheimer. Aí você tem que fazer um acompanhamento muito mais de perto, né? E, é lógico, você pode avaliar a presença de Alzheimer na família. Não sei se vocês têm parentes com Alzheimer, né? Avaliar a presença da alelo ApoE4 na sua família, nas pessoas em você, seria interessante. E trabalhar com a personalização. Ainda investir, a prevenção ainda é investir no desenvolvimento, né? Agora você pensa assim, mas doenças cardiovasculares, pensa assim, hipertensão, diabetes, obesidade, tudo é associado ao desmetabolismo do sistema nervoso central. O fluxo sanguíneo cerebral é fundamental. Eu não vejo muito as pessoas se preocupando com o fluxo sanguíneo cerebral, né? A gente preocupa até com a pressão alta, com medo de um infarto. A gente não preocupa com a resistência vascular, a disfunção endotelial, que é fundamental para você preservar o fluxo sanguíneo, lembrando que quem leva o oxigênio para o seu cérebro é o seu sangue, quem empurra é o coração. Por isso que existe esse eixo cérebro-coração que está sendo muito estudado nos dias de hoje, né? Uma dieta adequada, existem outros fatores, né? Na atividade física também associada à redução do fluxo sanguíneo cerebral, mas também tem outro fator que eles não falam aqui, né? Quando você faz o exercício físico, você gasta o seu ATP, o trifosfato de adenosina. Quando você gasta o trifosfato de adenosina, você faz o difosfato de adenosina. Quando você faz o difosfato de adenosina, muitas vezes, se você faz um exercício que gasta um pouquinho mais de energia, requer que você quebre 2 difosfatos e faça um trifosfato e um monofosfato. E esse AMP que foi gerado, monofosfato de adenosina, vai estimular a MPK,
a quinase do MP, que vai estimular PGC1-alfa, né? E o PGC1-alfa vai estimular o FNDC5. O FNDC5 no seu músculo vai translocar a produção de irisina. A irisina vai cair na sua circulação sanguínea e vai até o seu sistema nervoso central, aumentando as suas neurotrofinas. Ele faz mais coisa, né? A irisina faz mais coisa, mas esse é o principal. Fluxo sanguíneo é só parte do efeito, né? É lógico que você tem outras adaptações, você aumenta a expressão da INOS, então você tende a ter uma pressão sanguínea mais baixa, seu coração mais eficaz, mas a irisina está lá sinalizando para o seu cérebro para que ele faça árvore dendrítica, para que o seu neurônio se ramifique, né? Deficiência de nutrientes, aí já tem a ver com a dieta, né? Então, por exemplo, esse é clássico, né? Os pacientes com deficiência de ferro têm uma performance cognitiva menor, mas todas as vitaminas, imagina você assim, pô, então peraí, se eu tiver menos B1 eu vou ter déficit cognitivo, se eu tiver menos B2, menos B3, né? Ômega 3 também, menos magnésio, você não vai conseguir usar seu ATP. Se você fizer menos creatina, essa creatina cai quando envelhecemos. Se você tiver menos coenzima Q10, por isso que às vezes você vê um estudo assim, suplementou magnésio para melhor difusão cognitiva, deu resultado? Deu, mas muito pequeno. Deu creatina para melhor difusão cognitiva, deu resultado? Deu, mas muito pequeno. O fato é que às vezes a gente não leva em consideração, e isso é um dado interessantíssimo, né? Que fazer o tratamento de uma disfunção metabólica ele é muito mais complicado do que administrar um produto só, né? Eu, por exemplo, já fiz a aula sobre, por exemplo, a pentoxifilina. A pentoxifilina é um inibidor da fosfodiesterase tipo 4. Ela melhora a função cognitiva, assim como melhora várias desordens do nervoso central. E qual que é o efeito básico? Né? Dilatação de artéria. O estresse oxidativo gera, né, uma agressão metabólica aos seus neurônios também. Então esse é outro ponto importante para a gente levar em consideração. Você tem alteração a oxidação das suas gorduras. O estresse oxidativo também, lá no seu receptor de glutamato, você tem um receptor de radicais livres, né? Então abre o canal, entra cálcio, gera neurodegeneração. Mas também o estresse oxidativo vai fazer o que você tenha disfunção mitocondrial, e eu vou lembrar vocês que a mitocôndria é quem faz acetilcoenzima A. Na verdade, ela faz acetilcoenzima A que você usará para fazer acetilação da colina para fazer acetilcolina. Mas o estresse oxidativo também oxidará a tetrahidrobiopterina para dihidrobiopterina. Isso vai comprometer, né, o doador de hidroxila para você fazer serotonina, dopamina e norepinefrina. Tudo isso vai comprometer sua função cognitiva, né? A que intensidade? Não sei te dizer, né? Essa intensidade pode variar. E existe também o fato de que você tem que fazer fosfolipídios para sua membrana. Então o metabolismo de um carbono tem que estar perfeito. Então existe a necessidade da vitamina B12 também para você otimizar o seu metabolismo. Então existem vários fatores, né? E muitas vezes eles estão mistos. Por exemplo, o paciente com transtorno de espectro autista, alguns deles têm deficiência de produção de ácido lipóico, né? Por quê? Porque tem deficiência do sistema de metilação, que é o metabolismo de um carbono. Eles têm alteração cognitiva. O ato de fumar, usar álcool, gera dano vascular, inflamação, sem contar, né, que o uso do álcool gera desbiose. O álcool é um antisséptico e ele funciona inclusive dentro do vinho. Quando você bebe o álcool, ele gerará alteração na sua microbiota. Além de que, né, o fato de fumar e o ato de consumir álcool vai gerar estresse oxidativo no seu metabolismo hepático, né? Desordens do sono. Aqui o desordem do sono ele rompe principalmente com o sistema de limpeza cerebral, né? Estão falando muito isso do sistema linfático, né? Que é aquele sistema quando à noite o seu astrócito ele funciona como uma esponja que se aperta e joga todo o lixo metabólico para o seu sistema linfático, que na verdade é apenas o sistema linfático, só que eles falam linfático porque fica na glia. E aí você
espreme o seu cérebro para jogar a sujeira fora, como quem espreme um pano sujo de chão cheio de água suja, que vai cair na sua circulação sanguínea e você vai jogar fora, sem contar o papel regenerativo, né? Você tem o processo de regeneração que tem relação com o aumento do IGF-1 durante um sono, com o aumento da melatonina, né? E aí você tem o processo de regeneração do seu nervoso central, que é comprometido com o processo de sono alterado, né? O estresse, a presença da depressão, o eixo hipotálamo pituitário adrenal gera alterações. Né? Ele está mandando você meditar. Talvez você possa tomar uma Witânia sonífera ou uma Bacopa Monnieri, que reconhecidamente baixa o cortisol. A Witânia é excelente para isso, inclusive melhora a qualidade do sono. Mas o fato é que o cortisol, cronicamente falando, né, ele gera principalmente uma alteração na sua capacidade de fazer foco, né? Você não presta atenção. Eu sempre falo assim que muitas vezes o indivíduo pode ser o mais inteligente possível, mas se ele não foca para estudar e para aprender, ele não manterá a informação. Ele pode ter até acesso à informação, ele pode ter um raciocínio fantástico, mas se ele não tem o foco, ele não guarda aquela informação. A neuroinflamação é associado à neurotransmissão glutamatérgica, diminuição das monoaminas, a diminuição da função mitocondrial, a diminuição da bioenergética também, então você tem a depressão, né? O isolamento social também entra como uma espécie de redução do estímulo cognitivo, porque a vida em comum estimula seu sistema nervoso central, também aumenta o risco de depressão. Então, ter uma vida social mais ativa, principalmente entrar em discussões saudáveis, pode ser interessante, né? Lesão traumática cerebral, porque você tem a neuroinflamação, né? A neuroinflamação, o estresse oxidativo, menos neurotransmissores, disfunção mitocondrial, inflamação, menos perfusão sanguínea, depende da quantidade de lesão que você teve, né? Então você tem aqui alguns aumentos de risco de neurodegeneração devido a esse estresse ou esse trauma nervoso central e toxinas ambientais, né? Então um exemplo de uma toxina é metal pesado, o agente poluente, né? Quando você mora numa cidade que tem poluição, você respira aquela poluição, ela vai adentrar pelo seu sistema respiratório via expiração, vai chegar até seu pulmão, vai gerar uma inflamação no pulmão que vai propagar pelo seu sistema circulatório, vai chegar até o seu cérebro, né? Causando dano neuronal. Mas existe também, por exemplo, uma história antiga que eu às vezes conto. Eu vou contar para vocês, né? O chumbo, né? O chumbo ele sempre foi associado a déficit cognitivo. Os estudos com chumbo começaram exatamente dessa forma. Nos Estados Unidos, né, eles notaram que em algumas regiões o desempenho escolar da população era inferior. Eles foram avaliar por quê, né? E eles notaram que naquelas regiões onde habitavam pessoas mais pobres, né, que eram lugares onde tinham indústrias, fábricas, eram mais poluídas. E eles notaram que essa poluição era associada a déficit cognitivo, mas o trabalho que botou o lápide sobre o chumbo foi um trabalho feito em Port Pirie, na Austrália, onde as crianças que viviam em Port Pirie, elas tinham um QI menor do que as crianças que moravam em outras regiões. E aí eles fizeram aquela comparação, né? Mas por quê? Porque Port Pirie era uma área de mineração. Mas, se não me engano, nem era mineração de chumbo, era mineração de ferro. Só que o chumbo, muitas vezes, ele está junto com ferro, está junto com manganês, está junto com cálcio, né? E aí eles contaminavam com chumbo durante o processo de desenvolvimento. Aí eles fizeram uma experiência muito interessante, foram avaliar as pessoas que mudaram de Port Pirie, as crianças que saíram daquela região, e eles encontraram que as crianças que saíram de Port Pirie também tinham disfunção cognitiva menor, né? Mas aquela lesão era permanente, ou seja, nos primeiros anos de vida, o contato com chumbo gera um desvio. E depois eles fizeram um estudo epidemiológico nos Estados Unidos avaliando a curva de Gauss. E eles chegaram à conclusão que o aumento da concentração de chumbo
na população americana, fazer com que a curva de Gauss de inteligência, de QI na verdade, né, se deslocasse para a esquerda, aumentando a quantidade de indivíduos com déficit mental, diminuindo a quantidade de indivíduos que nós podemos classificar como gênios, né? E aí causou preocupação, né, na EPA, né, Agência de Proteção Ambiental Americana, e eles começaram, por exemplo, a proibir, resolveram proibir o chumbo como antidetonante, começaram a fazer proibições do chumbo no ambiente. E o estrógeno, né? Os hormônios sexuais, a admissão dos hormônios e a admissão, por exemplo, da alopregnanolona derivada da progesterona, a admissão do estradiol, do estrógeno, associado ao declínio cognitivo. As meninas pós-menopausa que reclamam muito sobre isso, né? Ela entra na pele, já começa a ter os fogachos, já começa a ter a sudorese noturna, mas também já começa a ter o déficit cognitivo, né? E interessante nessa ligação cérebro-coração é que os estudos mostram que as meninas que desenvolvem mais fogacho têm mais risco de doenças cardiovasculares, né? Relação de dilatação de artéria, e automaticamente elas também têm menos função cognitiva, porque as artérias ficam no estado mais contraído, a perfusão sanguínea cerebral está diminuída, né? E a reposição de hormônio, a tentativa de atuar pelo menos em receptor beta, dilatando aquelas artérias, seria uma intervenção, né? Ainda nesse caminho, do ponto de vista fisiopatologia, né, você tem que considerar a função neuronal, a viabilidade dos neurônios, a presença de excessiva indução de morte. Eles estão chamando de apoptose, mas pode ser, por exemplo, uma necrose. Às vezes o neurônio suicida quando agredido, quando entra muito cálcio via receptor de glutamato, a excitotoxicidade, que é o cálcio. Eu sempre falo assim que você pode agredir o seu corpo de qualquer forma. A bala que mata a célula é o cálcio, que vai gerar disfunção mitocondrial, secreção de citocromo C, e a célula morre, né? Acontece a dejação, você pode ter disfunção sináptica com alteração na capacidade de aprendizado, a diminuição da adaptabilidade, né? A redução do que a gente chama de densidade de dendritos, né? Você tem a falha, né, do potencial a longo prazo, você tem a neurotransmissão glutamatética aumentada e a colinética diminuída, distúrbio de neurotransmissores, a gente sempre olha por esse lado. Muitas vezes, melhorar a memória no paciente, a gente sempre associa aumentar a acetilcolina nesse indivíduo. Um desbalanço da dopamina que diminui a função executiva no indivíduo. A depressão da acetilcolina gera uma perda da memória. A alteração da serotonina gera disfunção de equilíbrio emocional. Fala assim, mas isso tem a ver com cognição? Existe vários tipos de inteligência, né? Então, quando você não consegue focar, quando você não consegue controlar a sua ansiedade, por exemplo, você dificilmente aprende alguma coisa. A gente sempre sabe disso, né? Então, a função cognitiva tem esse caminho. Você tem os mecanismos neurodegenerativos das patologias. Aqui você tem a beta-amiloide depositada, típico do Alzheimer. A tal hiperfosforilada também. Alfa-sinucleína típica do Parkinson, o estresse oxidativo, a peroxidação lipídica, a disfunção mitocondrial, a ativação da micróglia, né, que é o macrófago do sistema nervoso central, a produção das citocinas, a neuroinflamação, e junto com a neuroinflamação, neurodegeneração, estresse oxidativo, e você tem o fator de perfusão sanguínea, né? Radicais livres às vezes, né, são fatores de diminuição de perfusão sanguínea, né? Aumento da NADPH oxidase, esse estímulo pode gerar isso. O próprio envelhecimento aumenta a atividade da enzima chamada NADPH oxidase, que faz com que seu vaso fique no estado contraído. Mas pensa assim, quem é o principal dilatador do nosso cérebro quando você come? Do nosso cérebro, não, perdão, do seu vaso? A insulina. A insulina liga na célula endotelial e faz ela produzir o óxido nítrico que dilata as suas artérias.
E aí você tem problema de dilatação da artéria, problema de perfusão sanguínea, a resistência à insulina então vai ser associada à disfunção cognitiva. E classicamente quem que é o que tem maior disfunção de resistência à insulina? O paciente com diabetes, né? Então você tem alteração da regulação cerebral, você tem lesão isquêmica. Se você tiver, por exemplo, uma vasoconstrição, se o vaso ficar no status contraído, com certeza você terá alteração de função cognitiva por diminuição de perfusão sanguínea cerebral. Fatores metabólicos, olha só, falha na utilização da glicose. Então vamos imaginar que falta magnésio no seu cérebro, no seu corpo. O magnésio é fundamental para que você faça a glicose 6-fosfato, né? Resistência à insulina, o hipotireoidismo que é associado ao estímulo metabólico, tanto o estímulo anabolizante quanto catabolizante, a adrenal, né? A atividade adrenal ou em excesso, no caso aumenta o cortisol, ou a falta, que baixa o cortisol. O cortisol é o hormônio controlador do metabolismo da glicose. Ele tem que estar sempre num nível excelente, não pode estar nem alto nem baixo. Deficiências de vitaminas como a B12, o ácido fólico principalmente, mas também o nosso ferro, 5, né? A redução da neurogênese do hipocampo, alterações estruturais no seu sistema nervoso central, principalmente no hipocampo, né? Alteração da integridade da matéria branca do seu cérebro, a neuroinflamação está por trás da disfunção cognitiva leve. Então, se você tem alguma doença que gera neuroinflamação, se você tem alguma doença, por exemplo, esteatose hepática, é muito provável que você tenha neuroinflamação. Se você tem um HIV, é muito provável que você tenha neuroinflamação. Se você tem diabetes, é muito provável que você tenha neuroinflamação. Se você tem desbiose, é muito provável que você tenha neuroinflamação, só que num nível baixo. No nível baixo que compromete a sua memória, mas não chega a tornar você um indivíduo classicamente com déficit cognitivo. Estresse oxidativo, dejeção da sinapse. Lembra que a inflamação faz com que a sua micróglia recolha os seus dendritos e comece a fazer poda sináptica. Isso acontece no neurodesenvolvimento, na criança, né? Que tem um processo inflamatório dentro do útero da mãe ou depois do nascimento. E você tem fatores genéticos, o alelo AP4, a falha de expressão de moléculas neurotróficas como o BDNF, né, disfunção do que a gente chama de eliminação de proteínas, alteração da proteostase, alteração do sistema ubiquitina proteossomo, que quem reconhece a proteína disfuncional no seu organismo, né? E olha só que interessante, um produto que eu considero muito, e vocês viram muito isso, aumentar o óxido nítrico é fundamental para a saúde do indivíduo. Aqui somos nós com 20 anos de idade, né? Você está fazendo 100% do seu óxido nítrico, aí você fala assim, bom, tá ótimo, a minha artéria está dilatando como deveria, mas quando você chega nos 60, você está fazendo 15% em média, 15% de óxido nítrico. E aí você começa a ter o que? Né? A falta de óxido nítrico, aí vocês atentem para essa informação. A falta de óxido nítrico será associado à aterosclerose. Eu vejo o aumento do óxido nítrico como a cura da aterosclerose, né? A aterosclerose também hoje está sendo tratada como uma doença inflamatória, tanto é que há estudos de colchicina para tratar a aterosclerose, mas aumentar a produção de óxido nítrico é uma intervenção anti-aterosclerótica. O óxido nítrico é a molécula anti-aterosclerótica mais importante que nós temos no nosso organismo. E evidentemente, né, que essa função vascular é fundamental. Aqui você tem o seu endotélio, o seu pericito, porque você sabe, há lugares em que você não tem um vaso, você tem o seu endotélio com o pericito mantendo a perfusão sanguínea e as suas hemácias estão aqui andando todas espremidas, fazendo aquela troca de dados com o seu astrócito, né? E evidentemente que essa função barreira hematoencefálica é fundamental. Se ela é saudável, ela não deixará translocar substâncias que fazem o que a gente chama de neuroinflamação, aumenta a resposta imune, gera neurodegeneração, estresse oxidativo. Outro caso é trabalhar na melhora da função imune. O estresse é um fator preponderante, né? O estresse crônico, se você somar com a predisposição genética, você vai ter o que, né? Quando você aumenta o seu cortisol,
você vai diminuir sua serotonina, sua dopamina, você pode até aumentar transitoriamente a norepinefrina, mas você tem aumento da neurotransmissão glutamatética, gerando neurodegeneração, você vai ter redução da plasticidade neuronal, você vai ter atrofia da sua árvore dendrítica, vai gerar falha cognitiva, mas também pode piorar com envelhecimento, que vai propiciar o ambiente de deposição de beta-amiloide, de contração do vaso, porque quando nós envelhecemos, nós temos a fibrose do nosso vaso, né? E o seu cérebro, você queira ou não, quando a gente envelhece de forma até mal, o nosso cérebro começa a nosso cérebro, nosso corpo inteiro, né? Começa a ter menos dilatação de artéria. E aí você tem o que? Menos perfusão sanguínea, a famosa isquemia, né? Que pode ser transitória, pode não ser aquela grande, não é aquela isquemia que você para de circular sangue e aquela parte do cérebro morre, né? Como eles falam de derrame, né? Mas é uma isquemia transitória que vai fazendo vai corroendo via dejação, vai gerando atrofia, dano no hipocampo e vai gerando falha cognitiva. Então o estresse crônico também é outro fator, assim como os fatores associados ao estresse crônico, por exemplo, o aumento do cortisol, né? A inflamação crônica, muitas vezes você tem o estresse oxidativo associado. Outro ponto é a bioenergética, né? A mitocôndria. O quadro mais comum que eu vejo aqui é na menopausa. Você tem disfunção mitocondrial. É lógico, seu neurônio precisa de muito ATP para funcionar bem, né? E aí, se você tem disfunção mitocondrial, você tem menos ATP, né? E é lógico que melhorar a função mitocondrial, todos os produtos que melhoram a função mitocondrial, melhora a biogênese mitocondrial, gera autofagia, melhora a função cognitiva. Quando você gera disfunção mitocondrial, você tem déficit cognitivo, você vai ter alteração social do envelhecimento. Por isso que alguns produtos que melhoram a bioenergética cerebral, e o mais estudado atualmente nesse momento é a creatina, né? Eles têm demonstrado um efeito de smart drug, nós falamos, né? Melhora a função cognitiva. O fluxo metabólico é fundamental, né? Então o que seu cérebro faz? Ele pega a glicose, né? Faz a glicose anaeróbica, enfia o piruvato via acetilcoenzimar na mitocôndria, faz o ATP que ele deveria fazer, né? Faz o NADH, faz o FADH2, ciclo de Krebs, né? Cadeia de transporte elétrico, modula o estresse oxidativo, modula a neuroinflamação. Você também melhora o controle das bombas de íons, né, gerando uma homeostase metabólica. E aí, se você tem disfunção mitocondrial, você terá declínio cognitivo. E se você tiver muita mitocôndria disfuncional, você vai ter estresse oxidativo e inflamação, ativação do NLRP3. Né? Automaticamente, o déficit cognitivo pode ser o déficit metabólico. Assim como também, né, você tem o que a gente chama de estresse alterando a neurotransmissão do GABA, gerando acúmulo de beta-amiloide. A placa da beta-amiloide vai gerar neuroinflamação, disfunção mitocondrial, disfunção sináptica e automaticamente você cai nessa disfunção cognitiva, né? Moduladores de GABA, né, como por exemplo neuroesteroides, podem transitoriamente atuar no receptor de GABA, fazendo com que entre cloreto, isso vai fazer com que você diminua a neurotransmissão, gerando uma estabilização. E as drogas que estimulam, né, a sua função cognitiva tem uma classificação já bastante clássica. Então tem aquelas drogas que melhoram a perfusão sanguínea, tem aquelas drogas que têm efeito anti-inflamatório, tem as drogas que são antioxidantes. Você vê aqui que quem escreveu esse artigo, ou pelo menos quem corrigiu, não sabia muito bem inglês, né? Porque está cheio de erros de inglês aqui. Neurotransmissores, ele pôs o T no lugar errado, né? Precursor de neurotransmissores, como da acetilcolina, que é o mais usado. Mas às vezes a gente aumenta a dopamina para aumentar o que a gente chama de GAR nos indivíduos, melhora a função neuronal e diminuição de estresse oxidativo e dano neuronal. Antioxidantes, alguns podem demonstrar melhora de função cognitiva. Então, é uma abordagem geral. Então, quando você vê, né, nós devemos trabalhar no sistema monoamina. Existe também a possibilidade de você trabalhar em neuropeptídeos. O exemplo é a ocitocina, né? O sistema colinérgico é estimulado muito no Alzheimer,
mas você também pode trabalhar nas monaminas, particularmente a dopamina também, assim como a norepinefrina. Nós trabalhamos no sistema amina para melhorar foco, é o efeito do metilfenidato, né? Então você tem produtos como psicoestimulantes, nootrópicos, que são aumentadores de metabolismo. Aqui no caso a creatina seria um nootrópico, né? Melhora o sistema colinéstico, no caso, por exemplo, o inibidor da colinesterase, né? Vamos falar do donepezil ou talvez da rivastigmina. E aí melhora o sistema colinéstico no geral. Aqui você tem até inclusive o substrato como a, o alfa-GPC, né? Uma fonte de acetilcolina para o cérebro. Um dado muito interessante é que existem várias formas de trabalhar, desde produtos naturais, esteroides, né? Inibidores de fosfodiesterase, que vai melhorar principalmente a perfusão sanguínea, trabalhar na inflamação, trabalhar na antioxidação, dilatação das artérias, né? Dilatação das artérias, eu investiria na produção de óxido nítrico, eu não bloquearia canal de cálcio, talvez dando um magnésio, mas melhorar a função do sistema nervoso central é algo que hoje é muito requerido, né? Esqueceram aqui de melhorar o foco, bloqueando o glutamato, inibindo o aminoácido excitatório. Existem caminhos metabólicos para isso. Por exemplo, você pode usar uma cetamina, uma memantina, uma teanina, que dá um resultado muito bom, né? Então você tem um processo inflamatório periférico que pode gerar função cognitiva. Aqui o exemplo é o HIV, né? O vírus HIV mostrando o seu efeito na disfunção cognitiva via inflamação periférica, neuroinflamação, perda e disfunção neuronal, disfunção que vai se progredindo, gerando o que? Um caminho de morte de neurônios, perda de unidades neuronais, gerando disfunção cognitiva. E eu lembro que eu mostrei para vocês já, eu acho que vocês já devem ter visto isso, a questão da vitamina B3, é o nosso triptofano nesse caminho, né? A disfunção cognitiva, então, ela será associada a vários fatores. De repente você tem uma apneia do sono, né? Você tem uma incapacidade de dilatação da sua artéria, você tem uma neuroinflamação que segue uma neurodegeneração, você tem uma inflamação em baixo grau crônica, você tem, por exemplo, a inflamação gerada pelo seu tecido adiposo visceral, você tem alteração na sua microbiota com a disbiose, gerando esse caminho de alteração também. Então você tem vários caminhos que podem levar você a ter a diminuição da função cognitiva. Não sei dizer para você se você conseguirá entrar num quadro onde classicamente você é um cara com disfunção cognitiva patente. Mas se você fizer testes hoje, que esses testes que o pessoal faz, você verá que seu desempenho estará levemente abaixo, né? Isso pode ser devido a uma desbiose e o envelhecimento em si direto, e aí eu já começo a me preocupar com isso, né? Você tem alteração do volume cerebral, você tem alteração vascular, você tem alteração celular, né? Você tem a célula SASP, né? Você tem degradação da mielina, encurtamento telomérico, disfunção mitocondrial, diminuição da capacidade de produção de ATP, aumento de produção de radicais livres, aumento de inflamação. Você tem alteração na proteostase, você tem a diminuição da autofagia, desregulação do metabolismo de cálcio, alterações bioquímicas. Pensa assim, ó. Bom, peraí. Colina, eu vou comer. A colina, principalmente usada no seu cérebro, ela é fabricada do metabolismo de um carbono. Eu preciso acetilar a colina para virar acetilcolina. A acetilcolina é produzida principalmente no ciclo de Krebs, né? Ali quando você faz na mitocôndria, quando você faz a beta-oxidação, quando você pega o piruvato e faz acetilcoenzima aí você vai lá e acetila a colina, você faz acetilcolina, que é o neurotransmissor, mas você também faz outros neurotransmissores, mas acetilcolina, que é o mais importante para o seu sistema nervoso central, para a memória, você tem essa disfunção com o envelhecimento. Então a cognição, nós devemos pensar sempre assim, o que está por trás da disfunção cognitiva do meu paciente, né? Sempre essa é a primeira pergunta que a gente faz. Eu estou estressado. Bom, isso é uma explicação. Eu tenho Alzheimer na minha família e eu estou começando a não sentir o cheiro das coisas.
Ah, você tem um processo inflamatório, mas você tem uma esteatose hepática, tem um diabetes tipo 2, você tem hipertensão arterial, você tem insuficiência cardíaca, ou simplesmente você está velho. Às vezes você está cansado, né? Você está com estresse oxidativo, talvez a sua bioenergética esteja alterada, talvez você tenha que aumentar a perfusão sanguínea e otimizar a bioenergética, ou seja, existem vários caminhos pelos quais nós podemos tentar fazer essa correção dessa disfunção cognitiva e nós vamos conversar sobre esses possíveis caminhos e teorizar sobre caminhos novos que poderão aparecer e moléculas que talvez mostrem efeito um dia, mas que hoje por enquanto é só promessa. Meninos e meninas, obrigado pela atenção, um beijão para vocês.